já tocou. Ótimo, meu querido. Graça e paz. Ótimo, meu querido. Graça e paz. Seja bem-vindo. Desejar muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Seu clique aí no convite que está sendo enviado. Já tocou. Ótimo, meu querido. Tá me ouvindo aí? Desejar muito obrigado. Tá conseguindo me ouvir? Estou conseguindo te ouvir, sim. Tá conseguindo me ouvir? Pronto. Ficou deitado aí. Deixa eu enviar novamente aqui. Temos um probleminha ali. Um delayzinho. Eu tenho certeza que a última vez que eu estive com ele foi a Batista da Paz, né? Estivemos ali no pastor José Brito, estava ministrando a escola bíblica, ele chegou lá e, meu Deus, como acrescentou para a gente naquele dia. Pastorzão, muito obrigado por aceitar o nosso convite, desde já agradeço e estou aqui hoje como espectador para receber, para ouvir, e eu tenho certeza que o senhor tem aí uma enxurrada de bênção para a gente aí, para ministrar o nosso coração nessa tarde. Fique à vontade. Boa tarde, vocês estão me ouvindo bem aí? Está me ouvindo bem, Gesiel? Eu estou te ouvindo bem. Está ouvindo bem? Pessoal de casa, sinaliza aí para a gente aí. Para mim é um prazer, eu estou em viagem, eu estou no Paraná. Meu Deus. E a gente não para. Eu me sinto privilegiado de estar aqui com vocês. Aquele dia na igreja do pastor Josué foi muito bom, que nós pudemos ali partilhar aquilo que Deus ele colocou em nosso coração. Eu acredito que será um tempo muito precioso de aprendizado para a igreja. Eu me sinto privilegiado aí estar participando, tendo a honra de participar dessa live com vocês. E nessa tarde eu peço ao Senhor que esteja trazendo não só respostas, mas produzindo em nós uma segurança que só Ele pode produzir. Só o Espírito Santo ele pode criar esse ambiente salutar, esse ambiente de segurança, de firmar a nossa fé diante de tudo que está acontecendo. Tá bom? Eu não sei se eu já posso começar aqui, já a explanar alguma coisa. Então vamos orar ao Senhor, sim. Pedir a Deus assim, a graça dele sobre nossas vidas. Amém. Dessa honra. Pai, nós te rendemos graças por esse tempo. Sim, Pai. Te rendemos graças pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo aquilo que o Senhor tem nos ensinado nesse tempo, porque entendemos que o Senhor tem como mais precioso o ensinamento do que qualquer bênção material. É muito precioso o teu ensinamento, porque o teu ensinamento produz sabedoria, experiência e maturidade. Então, que o Senhor possa estar trazendo nessa tarde, não aquilo que realmente nós talvez precisemos como urgência das nossas carências, das nossas necessidades, mas aquilo que está no teu coração para esse tempo, que é o mais importante. Porque a tua palavra fala que os teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. E nós cremos na tua palavra e acreditamos que tu tem o melhor. Então eu te peço que tu esteja abençoando a cada pessoa que está nos ouvindo através do aparelho, que seja televisão, que seja celular, onde eles estão recebendo essa transmissão, que a tua boa mão possa estar com eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, querido pastor Gesiel, nesse tempo a gente tem sido convidado para fazer muitas e muitas lives. Nós estamos no tempo das lives e eu acho interessante que são muitas vozes, são muitas informações e eu tenho por princípio entender que uma revelação ela só se torna uma realidade quando a informação ela é entendida. Até que chegue uma informação, a informação para se transformar numa revelação precisa ter entendimento. Nós temos muitas informações nesse tempo, mas a informação só vai se transformar em revelação quando eu começar a entender, a discernir esse tempo. Então, é muito comum nós usarmos textos para contextualizar isso que está acontecendo. E o importante não é nós só pegarmos esse tempo
e fazermos que esse tempo seja o foco da nossa vida. A gente não pode ficar preso a somente isso, porque nós limitamos a ação de Deus a médio e longo prazo. Para nós chegarmos nesse momento, existiu um antes. Nós estamos vivendo o agora, mas viveremos o depois. E talvez o nosso foco seja o depois disso, que nós nos tornaremos depois disso, o produto pronto. Se Deus ele para a agenda do mundo para fazer com que todos nós, aqui agora não tem placa de igreja, não tem crença, não tem nada, todos nós estamos na mesma condição. Claro que cada estado, que cada lugar tem uma forma peculiar de tratar a crise, mas todos nós, com isolamento social, todos nós passamos pelo processo. Então não tem como não entender que Deus ele parou todo mundo para chamar a atenção para algo. Então a gente vai pegar textos de Isaías, vamos pegar textos de Provérbios, vamos pegar figuras como Ciro, vamos pegar figuras como Zorobabel, vamos pegar outras figuras para contextualizar esse tempo. Mas hoje, em especial, pelo aquilo que você colocou no flyer sobre a visão profética para esse tempo, é inevitável que a gente não discuta um pouco sobre escatologia. A visão profética para esse tempo, ela pode ter vários prismas. E eu quero que você entenda isso. Para a gente chegar a um coeficiente final, nós vamos passar por várias visões. Exemplo, 3 mais 3 é 6. 1 mais 5 é 6. 4 mais 2 é 6. Nós temos fórmulas diferentes de chegar a um coeficiente. Contanto que o final seja aquilo que realmente Deus quer transmitir. Então, por isso, talvez essa pulverização de visões, nós chegamos ao propósito. E não é um senso comum apenas, mas aquilo que Deus ele está transformando, não só a igreja, mas o mundo. E o grande problema é que o custo disso são perdas. E não são perdas apenas materiais, são perdas de vida. O material se conquista, se recupera, mas uma vida perdida não. E nós da igreja, nós perdemos muitas vezes a visão de que Deus ele tem prazer na morte do justo. Então, esses irmãos que nós perdemos com a certeza da salvação, nós não deveríamos estar talvez tão preocupados. Claro que a dor da perda, ela não dá para você mensurar a dor de uma perda de alguém. Agora nós estamos vendo pastores morrendo, uma cantora aí morreu Fabiana, recentemente, né? Anastácio, Fabiana. Temos ouvido, agora mesmo estava com reunião com pastores, há 15 minutos antes de entrar aqui, um pastor da igreja morreu. Então a dor da perda é muito grande. Mas Cristo está levando a sua igreja de uma certa forma, né? E o mundo já viu isso muitas e muitas vezes, né? O pessoal que é perseguido no Oriente Médio, o pessoal que é perseguido na África, o pessoal que é perseguido, eles morrem decapitados. Nós temos perdas de irmãos de formas trágicas e nós não damos muita ênfase a isso. A igreja perseguida, ela já sofre há muito tempo. Agora a perseguição está conosco. Então, eu queria apenas fazer citação de um texto, Apocalipse 1, versículo 10, 11 e 12, e o 13. E no dia do Senhor, achei-me exaltado em espírito, quando ouvi por trás de mim uma voz forte, como um som de trombeta, que dizia: escreve um livro que vês e envia a 7 igrejas, Esmirna, Pégasus, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O 12. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestido de uma longa túnica que
que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Esse texto conhecido para quem já prega em igreja há muito tempo, a visão de Apocalipse, uma visão escatológica, uma visão do futuro, uma visão espiritual. E o Apocalipse, para algumas pessoas, é um pouco assustador e não tão fácil de explicação, porque tem muitos simbolismos. Hoje pela manhã, em uma reunião com o Conselho Profético do Brasil, um dos irmãos citou esse texto. E foi esse texto que a gente trabalhou nessa visão, da visão profética desse tempo. Então vamos analisar o texto pelo menos de uma forma não tão profunda, mas pegar alguns elementos para que a gente possa contextualizar esse tempo. Uma coisa que você precisa entender nesse tempo: Deus chamou a atenção não só da igreja, mas do mundo. O texto diz que João ouvia uma voz. O nosso problema e o problema da igreja não era ouvir a voz de Deus. Nós não temos muitas vezes o problema de ouvir, nós temos o problema de obedecer. Ele ouviu a voz e ele voltou. Então, o problema não é ouvir e continuar seguindo. O problema é nós darmos atenção ao que ele está falando. Eu ouvi e voltei-me, né? No versículo 12. A igreja, ela precisa começar a fazer alguns caminhos de volta. A distância que você caminha para fora do propósito é a distância que você tem que fazer o caminho de volta. E agora, falando aquele dia, Deus está promovendo algo que na história nunca se viu na igreja. É trazendo o povo para dentro da casa, onde o pai tem a maior autoridade, para restaurar um sacerdócio, restaurar uma intimidade, restaurar a dependência e restaurar os sentimentos entre a família. Então Deus está fazendo o seguinte: está voltando para a casa do Pai, está todo mundo de volta para casa, e é na casa onde você vai fechar a porta do teu quarto, orar ao teu Pai que está em secreto. Voltando a uma originalidade, né? Exatamente. De igreja primitiva. Exatamente. Onde o pai vai conhecer o coração dos filhos, os filhos vão conhecer o coração dos pais, onde vai haver essa conversão, onde vai ter o retorno da dependência daquilo que Deus ele está entregando para a família como sustento, como abrigo. A fé ela está sendo ativada, a igreja está sendo provada em ser igreja fora da igreja, porque nós não preparamos a igreja para ser igreja fora da igreja. Parece que a igreja é igreja dentro de um espaço geográfico fechado. E há muito tempo a gente tem batido nessa tecla: a igreja precisa ser igreja fora da igreja. E nós usamos a palavra eclésia de uma forma tão simplória e tão descaracterizada, que não é aqueles apenas chamados para fora. Também, mas a eclésia é aqueles que exercem o governo, né? Eclésia, aqueles que são os príncipes da cidade, que nós chamaríamos hoje talvez de Câmara de Vereadores. Jesus, quando ele chega e fala, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, ele leva os seus discípulos para um ambiente onde tinha o templo do Deus Pan, onde tinha os nichos dos deuses, onde tinha a cidade erguida a um homem. E a própria exegese desse texto que o senhor citou aí, as portas do inferno, é interessante porque há uma interpretação errada desse texto. Sim, porque Jesus poderia ter dito assim: olha, as portas do templo vão prevalecer ao ataque do inferno. Ele volta ao contrário: as portas do inferno que não vão prevalecer. Ou seja, ele não coloca o diabo vindo perturbar, ele coloca a igreja indo provocar. Né? Não é o diabo vindo para a porta do templo, mas a igreja indo na porta do inferno. E ele está levando ali para Cesareia de Filipe. Ele está falando sobre o templo de Deus Pan. Então existe uma boca enorme que ali seria a porta do inferno, e Deus Pan, pandemia, pandemônio. Nós estamos numa epidemia. Então, na realidade, Jesus confronta essa questão das portas do inferno. Então, não é só ouvir a voz.
Então vamos no princípio de ouvir a voz. Quando Deus chama Abraão em Gênesis 22 e fala assim, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e sacrifica a mim no lugar onde te mostrarei. E nós conhecemos o texto, que ele caminha 3 dias, mas no versículo 12, que ele vai sacrificar Isaac, o anjo brada, Abraão, Abraão, eis-me aqui, não estenda a mão do teu filho, porque agora bem sei que teme a Deus, né, e que amas teu filho e tal. Interessante que nesse momento, para muitos de nós, seria uma confusão. Deus mandou matar, sacrificar ou não? Deus mandou. E agora não mandou? Não poderia causar em Abraão um questionamento, uma dúvida? Não era para matar ou não era para matar? Porque o segredo, pastor Gesiel, não é apenas ouvir a Deus, é continuar ouvindo. Se Abraão não ouve a Deus, matava Isaac. Então, o texto diz que ele voltou para ouvir. E aí agora vem a cerejinha do bolo. Ele vê um candelabro. Para João, a minorá era uma coisa comum. Ele sabia o que era uma minorá. Ele sabia que a minorá no templo tinha o poder da revelação da luz. Ele sabia que a minorá, tanto de 7 hastes como de 9 hastes, significava alguma coisa, porque era cultural para ele. É a mesma coisa de nós olharmos uma Bíblia hoje. Você reconhece uma Bíblia. É um elemento comum para João. Mas o texto diz, no 13, que ele olhou entre o candelabro, ou seja, ele não viu só o candelabro, ele viu além. E além ele viu Cristo. Deus, nesse tempo, está nos mostrando, através de coisas comuns, a pessoa de Cristo. Nós banalizamos as coisas comuns e, por banalizarmos as coisas comuns, perdemos o poder da revelação. E isso é muito sério, porque se nós perdermos o poder da revelação, nós perdemos a direção, o propósito. Eu vou te dar outro exemplo sobre revelação e que a revelação não nos isenta de cometer erros. Jesus pergunta para os seus discípulos, o que o povo diz que eu sou? Que tu és o Elias, tu és e tal. Aí Jesus fala assim, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito. Pedro teve a revelação. Porém, depois disso, Pedro continuou a cometer erros. Façamos 3 tendas. A revelação não nos isenta de cometermos erros. Então, esse tempo é um tempo de alinhamento. Não é um tempo de nós termos simplesmente a revelação. E falando em revelação, você vai para Daniel 9. Dos profetas maiores e menores, a única citação que você vai ver é a de Daniel falando, eu li e compreendi diante as Escrituras. Dos profetas maiores e menores, a revelação tem, mas não tem a explicação nem o entendimento de muitas delas. Deus, nas revelações, conduzia para o entendimento, vale ossos secos, o que você vê. Ele sempre questiona, mas Daniel não. Daniel tem um entendimento do tempo da profecia. E nesse tempo, nós precisamos começar a entender o tempo da profecia. E talvez o grande questionamento... Sim. Pode falar. Não, citando aqui Eclesiastes, Colossenses 3, eu acho interessante porque Paulo ele começa com uma ordem no versículo 1 e ele fala assim, olha, buscai as coisas que são de cima, as coisas que são do alto. Mas quando chega no versículo 2, é como se Paulo estivesse querendo fazer uma correção e ele volta e diz assim, pensai nas coisas que são de cima. Ou seja, ele começa dizendo, olha, busque. Depois é como se ele voltasse atrás, não pense. Ou seja, se esclareça. Coloque isso dentro de você. Porque às vezes a gente está buscando algo fora que já está dentro. Né? E na realidade, essa palavra Sim, pensar, ela tem a ramificação de maturar, de processar. Como imaginou sua alma, assim é. Não é o ato de exatamente ao esclarecimento, memorizar. né? Exatamente.
Exatamente. Exatamente. Então, esse é um tempo totalmente pastoral, onde nós precisamos ouvir a voz do mestre e obedecer. As ovelhas ouvem a minha voz e obedecem. É um tempo de produzir maturidade através da experiência. O ser humano, pastor Gesiel, é biopsicossocial. O que é isso? Ele é aquilo que nós entendemos que vem a ser a influência do ambiente. Hoje, na reunião dos profetas do Brasil, do Conselho Profético do Brasil, um dos irmãos citou esse texto, ele foi muito feliz na colocação, o Roger, profeta. Né? E nós temos um conselho onde a gente delibera justamente essa questão, essa visão profética, não só do Brasil, mas para fora do Brasil. E ele foi muito feliz na colocação que ele fez, que a igreja ela precisa ser amadurecida através do conhecimento. E isso nós temos pregado há muito tempo atrás. O ser humano ele é constituído das experiências. E para nós conhecermos a Deus, e a palavra conhecer biblicamente é relacionar-se. Né? Amós 2:10 diante fala, e me conhecerão, e desposar-te-ei em amor, e desposar-te-ei em fidelidade, e me conhecerão. Quando a Bíblia fala José não conheceu Maria, está falando não teve relações com ela. Da mesma forma que o texto em Coríntios vai falar, não vos conheço. Ou seja, eu não tive relacionamento com vocês. Porque só relacionamento gera. Verdade. Então, a igreja ela entrou no automático. E para a gente é instintivo, não inconsciente. Tudo que é feito instintivamente tem consequências. E quando eu falo da igreja, eu não estou falando de uma religião, eu estou falando daqueles que foram responsabilizados ou têm um encargo de trazer resposta para as crises. Todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, as respostas para as crises vieram através de uma visão profética ou de uma palavra profética. Vou citar alguns aqui para você que está nos ouvindo ter uma ideia. A morte na panela, em Reis. Quem estava lá? Um profeta. Briga em Israel. Precisava da estratégia de guerra. Quem estava lá? Um profeta. Machado cai. Afunda o ferro. Quem estava lá? O profeta. Águas amargas de Mara. Quem estava lá? Um profeta. Problema com Naamã, uma cura. Quem estava lá? Profeta. Todas as batalhas que Davi tinha, Natan estava ali próximo, orientando. Quem estava ali? Profeta. Vamos para o Novo Testamento. A morte de Lázaro, o maior profeta que a Bíblia já conheceu, estava ali, resolvendo o problema. Então nós temos, tanto mesmo a movimentação apostólica do Novo Testamento, da Nova Aliança, existia momentos proféticos como a liberação da vida de Estevão, a palavra de Pedro. Né? Então, assim, os homens eles podem produzir estratégias, pode até trazer alguma questão de resultado, mas a resposta certa virá do coração de Deus. E o coração de Deus reside no centro da vontade dele. E no centro da vontade dele tem todos os recursos. Se nós perdemos o propósito, nós perdemos a presença. Se nós perdemos a presença, nós perdemos tudo. Deixa eu pontuar dois pontos aqui da sua fala. Pois não? Primeira questão da estratégia. Particularmente, eu sou muito focado, curso de liderança, estratégias e tal, mas eu falava até isso com o pastor George, quinta-feira aqui, falando um pouquinho sobre a questão coach, e eu estava falando isso com ele aqui, estávamos conversando juntos. A estratégia, ela substituiu a voz profética nos últimos dias, nos últimos tempos. Né?
temos igrejas sendo lideradas muito mais pela estratégia do que por uma visão espiritual do que Deus realmente quer para esse momento, do que Deus realmente quer para esses dias. E o perigo de administrarmos a igreja unicamente pela estratégia é porque algumas coisas vão funcionar. E o fato dessas coisas funcionarem, ela vai dar ao pastor a ideia de que aquilo está dentro do propósito de Deus. Moisés, ele bate numa rocha e sai água. Então, assim, vai ter coisas que vai estar desagradando a Deus, mas vai estar funcionando. E o fato disso estar funcionando faz com que ele continue sendo feito e refeito, e muitas vezes sem a consulta do Senhor, sem perguntar ao Senhor se aquela é a vontade de Deus, e a consequência ela gera lá na frente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você citou aí a questão da morte na panela de Eliseu ali, os filhos do profeta. E é impressionante porque esse texto é um texto que eu gosto muito quando a gente fala de preparação de novos líderes, de novos obreiros, de uma nova geração, porque a gente tem ali exatamente alguém que quer alimentar a outros sem se esclarecer daquilo que ele está oferecendo. Então ele vê todo mundo pegando alguma coisa para alimentar os demais e ele vai lá e pega algo também, só que o que ele pega é venenoso. E ele pega aquilo e joga dentro da panela. Então, eu já ministrei sobre isso aqui, citei até numa live anterior, eu estava falando com os irmãos isso, o perigo de alguém que se dispõe, estávamos falando naquela ocasião sobre essas muitas vozes que surgiram nesses dias de coronavírus, e o perigo de alguém que se dispõe a querer alimentar a outros sem o devido esclarecimento, sem o devido preparo, sem ouvir ao Senhor, é que ele pode matar toda uma geração. E uma geração de jovens que estão ansiosos para serem profetas, para ouvirem a Deus, para crescerem no ministério, mas que de repente está sendo alimentado por alguém que não percebe ou não se esclarece. E aí é uma frase que eu sempre guardo, que diz assim, aquele que tenta ensinar o que ainda não compreendeu, ele compartilha ignorância e ele multiplica ignorantes. Né? E a gente corre de matar uma geração com muitas pessoas que estão se apresentando como chefes de cozinha espiritual, mas estão apresentando erva venenosa, e aí surge a voz profética, né? Porque o profeta ele chega rápido e ele salva aquela geração ali, jogando aquela farinha na panela. O discernimento é uma necessidade para esse tempo chamado hoje, em qualquer esfera, tanto a maturidade como o discernimento. Pastor Gisiel, na realidade, o coach ou qualquer uma outra ferramenta que entrou na igreja, ela não pode substituir a presença de Deus. Nós estamos fazendo há uma diferença entre receita e fórmula. Fórmula é exata, receita vai depender de manipulação. O Ctrl+C, Ctrl+V, ela não cabe no mundo espiritual. Então, é mais fácil eu reproduzir algo que está funcionando do que eu buscar de Deus. Então, é uma praticidade, é o fast food, comida rápida, porque eu quero resultado rápido. Há, com essa questão, o crescimento ministerial, mas não espiritual. O que é um crescimento espiritual e um crescimento ministerial? O crescimento ministerial é quando nós recebemos uma pessoa na igreja, a igreja hoje, ela tenta envolver essa pessoa nas atividades para que ela tenha uma forma não só de envolvimento, mas de serviço. Entendendo que a gente, envolvendo, ela não sai. Quando seria ao contrário, nós ensinamos ela a ter um tempo com Deus, de cultivar a intimidade. Então, nas nossas igrejas, nós temos atividade de domingo a domingo. Então, as ferramentas que você tenta atrair, elas não são o suficiente para sustentar. Então, o coach é uma ferramenta, sendo bem utilizada, as estratégias de ganho, de consolidação, as escolas de líderes, materiais, não passam de ferramentas que têm um tempo de vida útil para um momento. Há um ano atrás, quem éramos nós para fazer lives? Fazíamos lives porque alguns, hoje é uma realidade. Eu fui sair para comprar câmeras webcam, câmeras que custavam R$145, hoje você não compra por R$900 porque não tem. Mas logo, daqui mais um mês, isso acaba.
As pessoas vão estar enfadadas de ficar 40 minutos assistindo uma live, elas querem estar de novo na igreja, o calor da igreja, abraçar e tal. Então, a gente precisa entender que tudo tem um tempo de vida útil. Igual Eclesiastes 8, do 5 em diante, existe um tempo e um modo. Mas nada pode substituir a revelação de Deus para a pessoa e para a comunidade, para a realidade, no chamado, no propósito dela. Eu tenho dificuldade desse negócio de Ctrl-C, Ctrl-V. De reproduzir Xerox da Xerox, Xerox da Xerox, Xerox da Xerox, perde-se a Síndrome de papagaio. originalidade. Perde a originalidade. E o mundo espiritual não é assim. Você, olha, Jacó chama os seus 12 filhos em Gênesis 49. Dá um destino e identidade para cada um deles, mas ele não fala, você será igual a mim. Ele não reproduz ele e nenhum dos filhos. Então Deus, ele tem uma visão para um povo? Tem. Por isso que as 12 tribos eram diferentes. Na hora do toque do chofar, que era batalha, as 12 tribos transformavam-se em uma nação. Mas no comum, as 12 tribos, 2,5 ficou para um canto, o resto ficou para o outro, uma não se dava aqui, a outra não se dava, e aí eles iam tentando se ajustar, né? Em Juízes 1, Deus ele fala, olha, vocês vão ter que Judá, pega aí a outra tribo para ajudar a guerrear. A outra tribo não era de guerra. Mas fala, pega aí, ensina esse povo a guerrear. Né? Então, assim, hoje nós precisamos entender que nós precisamos voltar para o que nós estamos, o que o céu está dizendo. Nós precisamos olhar, prestar atenção e pegar essas coisas comuns e começar a ver Cristo nas coisas comuns. O candelabro, entre as hastes do candelabro, se apresentava Jesus. Assim como o tabernáculo é cristocêntrico, Jesus tabernaculou. Todo o Apocalipse aponta para ele. E toda visão escatológica, toda visão que nós estamos, tudo que nós estamos vivendo agora, precisa apontar para Cristo. Verdade. Senão, a gente perde a esperança, a gente perde a fé, não tem o porquê nós vivermos. Não existe objetivo para isso. Não existe função para a igreja a não ser isso. Quero rapidamente contar uma experiência. Fique à vontade. De algo que eu... Estava em casa preparando para viajar um domingo de manhã para uma cidade. Às 6 horas da manhã eu recebo uma ligação de uma das filhas ministeriais me dizendo o seguinte: a minha afilhada acabou de falecer, uma menina de 23 anos que acabara de se formar na faculdade de Ciências Sociais, assistente social. Ela tinha acabado de se formar como assistente social, 23 anos. Eu botei as malas no carro e fui até a cidade. Eu estava perguntando para Deus, por que o Senhor permite que uma pessoa se forme quando comece a vida, ela sai da zona rural, vai trabalhar em uma casa de família para custear o estudo, consegue se formar, e uma tosse, uma bronquite, recolhe essa menina com 23 anos. O questionamento, eu falei, Deus, o que é que eu vou falar num velório como esse? E o Senhor começou a ministrar em meu coração o seguinte: algumas coisas. Primeiro, a igreja existe para preparar o povo para essa transição. Olhar para as coisas que são do alto. A nossa visão é a eternidade. Segundo, ele me falou, eu tirei alguma coisa que não era minha? Eu estou tomando alguma coisa de vocês? E ele começou a me questionar isso, sobre a questão de nós estarmos preparados em tempo e fora de tempo. E a visão escatológica aqui, se é arminiana, se é preterista parcial, se é evolucionista, não importa, importa que a gente
Esteja com ele, se a igreja vai subir ou se o céu vai descer. É a mesma coisa, café com leite ou leite com café, contanto que a gente tome. Tanto que Isso é toma. importante. É, né? Se é escapista, não sei. E ele começou a me questionar, e quando eu fui fazer o ofício fúnebre, eu falei isso para a igreja. Então, nós temos que estar preparados a tempo fora de tempos. Hoje, com essa pandemia, ninguém tem garantia que amanhã alguém está no nossa igreja, ou pregando, ou... Então, essa sensação de a qualquer momento nos leva a estar mais perto. Eclesiastes fala sobre a casa que existe luto. É um momento de reflexão. Então, Deus sabe como chamar a atenção da igreja nesse tempo. E a experiência, pastor Gesiel, com Deus, revela a essência de Deus. Se você quer experimentar o Deus de justiça, provavelmente você terá que viver um momento de injustiça. O Deus que cura, você vai ter que experimentar talvez a necessidade de uma cura. O Deus que salva, a necessidade de uma salvação. Ou seja, os atributos imutáveis de Deus através dos seus nomes só são revelados a partir da experiência que nós temos com Ele. E agora nós estamos precisando do Deus de quê? Então, O problema é que essa experiência, ela dói, né? é o processo. A tribulação que produz paciência. Não, mas eu quero a paciência sem a tribulação. Eu quero o fruto. E o problema do pedido a Deus é que dificilmente ele dá fruto, ele costuma dar semente. Coríntios 9 vai dizer isso, ele dá semente ao que semeia. Então, dificilmente ele chega com fruto, ele costuma chegar com a semente. Né? E esse processo para chegar ao fruto que a gente quer, ele é doloroso, ele é trabalhoso e leva a gente muitas vezes a desistir do fruto. Antes do peixe, você tem que dar o barco e jogar a rede. Tem jeito. Lendo e fazendo um estudo acurado sobre as especiarias do templo, porque nós falamos que a adoração no Antigo Testamento eram as especiarias que eram queimadas no incensário. Todas as especiarias tinham que ser bem moídas, trituradas. Nós chamamos de processadas. O que é um processo? É um container ou uma sucessão de ações que levam a um resultado. Quando eu falo que nós estamos passando por um processo, e aqui eu estou usando a palavra bem prática, um processador de alimentos onde quebra as partículas do que está sendo processado. Então a igreja está sendo processada como as especiarias para que se queime o aroma suave. Sem o moer, sem o processo da prensa, sem o processo do aperto, sem o processo da dinâmica do fogo, bigorna, né, que é fogo e pancada, o moldar de Deus, o ferro afiando o ferro, ou a maturação pelas experiências, nós não chegaremos à maturidade, porque é a experiência que produz maturidade, como diz Tiago. Agora aí fica um questionamento. Fica um questionamento. A gente está falando de uma visão profética nesses dias. Eu entendo que Deus ele tem aplicado uma maiêutica na igreja, essa desconstrução do saber, daquilo que a gente tinha certeza, e de repente Deus vem, sabe, jogando tudo pelo chão. Esses dias eles têm sido dias assim. Quem brigava porque guardava o sábado, ele está em casa a semana toda. Quem brigava que tinha que usar o véu está tendo que assistir a live. Então, assim, o culto tinha que ser gritado, eu tinha que ser calmo. Não, está todo mundo em casa quietinho. Quem gerou uma igreja baseada em movimentação, ele está prejudicado porque ele não consegue fazer movimento nenhum. Então, Deus ele vem fazendo algumas coisas. E aí o senhor citou uma questão boa. Deus está processando a igreja para um tempo de maturidade. Eu entendo que para uma última hora, para um último avivamento, último derramar, mas que a igreja precisa passar por alguns processos. A questão como fica a igreja que ela foi ensinada, ela foi instruída, e eu conheço colegas ministeriais que prepararam suas igrejas assim,
E essa igreja ela foi ensinada por seu líder que crente não passa por dificuldade, crente não passa por prova, crente não passa por situação nenhuma difícil, que doença é sinônimo de pecado. Enfim, o líder preparou essa igreja para viver só na bonança. E como essa igreja agora, e eu falo de pessoas, igreja não como organização, mas como organismo, como esse organismo sobrevive agora, uma vez que o evangelho que ele conheceu era um evangelho que dizia: você nunca vai passar por dificuldade nenhuma. Ok, pastor Gesiel, vamos lá. Me permita fazer apenas uma observação quanto a uma colocação. Tá certo que Deus ele está desconstruindo, construindo. Deus está queimando a palha para ficar o que é bom. Então Deus não está destruindo nada, Deus está construindo. Sim. Porque toda a ação de Deus visa o crescimento e o rompimento, o ensinamento. E todo ensinamento é sinônimo de crescimento, não de retroceder. Quando Deus destrói uma estrutura, ele não está apenas promovendo uma destruição para que haja escombros. Ele está desfazendo para construir algo. Então é simultâneo, eu preciso entender isso. Israel sempre viveu isso, construção e reconstrução. Então, Uma reconstrução, na verdade. Você tem restauração, reconstrução e reforma. Por exemplo, vou pegar um gancho aqui e depois eu volto para essas pessoas. A reforma protestante foi um avanço para o povo chamado cristão? Sim. Mas nós pegamos fragmentos de algo que já existia, uma visão de Roma, e nós trouxemos para dentro de uma reforma. O que é uma reforma? É você pegar aquilo que já existe e dar uma repaginada. Mas uma restauração parte do original. Em uma restauração, você reproduz o que é original. Numa reconstrução, não obedece talvez o projeto original. Você constrói, mas pode ter um adendo, uma coisa, uma parede, uma coisa. Na reconstrução. E na reforma você é livre. Você vai reformar, você tira e coloca. Então nós sofremos isso. E até hoje está aqui isso. Nossa escatologia ela precisa ser revista, como a nossa teologia precisa ser revista. Mas não entrando nesse meandro, nessa questão de debate de forma de crença, mas no ensino de cada igreja de como se portar, eu falaria que esse pessoal está precisando olhar entre o candelabro e ver Cristo. Porque se a supergraça ela é um atestado para pecado, se a cruz de Cristo anula tudo, nós temos que rasgar: no mundo tereis aflições. Se eu não entender que Isaac, apesar de ser um homem próspero, teve que ir para gerar, para passar por um processo, José foi para a cadeia, o primeiro lugar que Paulo conhecia era a cadeia, Jesus sofre o martírio, todos os apóstolos foram martirizados. Então eu não consigo entender um Deus bonachão, um paizão que é financiador dos nossos caprichos. Eu conheço um Deus que ama e por amar tanto ele disciplina, porque está escrito, ele disciplina a todo filho quanto ama. Se não é corrigido, não é filho, é bastardo, né? É bastardo, e se é bastardo não tem nem herança e não tem legado, que são duas coisas totalmente diferentes. Então, o que a gente precisa ver é que esses que estão pregando isso estão sendo confrontados por uma outra realidade. A realidade que é palpável e não é discutível, porque eles estão passando por esse processo. Não nada contra a forma com que as pessoas cultuam, se fazem campanhas, se sobe no monte, se desce, se toca um sofá. Não, porque a forma do Espírito Santo se mover em cada pessoa, ela é importante. A grande questão é quando Jesus fala assim, é lançada a semente, mas o evangelho não é entendido, as aves do céu vêm e comem. Um evangelho que não é maturado, que não é vivido, não é entendido, ele é roubado do coração.
E nós fomos saqueados com essas concessões e com uma interpretação muito rasa e muito conveniente. Transformamos a cruz em ortodoxia. É a cruz que em mim, não é, sou eu quem se encaixa na cruz. É o evangelho que precisa se encaixar na minha forma de viver. Não eu me encaixar em uma proposta de renúncia, não de descarte. Então é um evangelho de concessões. É um evangelho de se não for assim, eu não quero. Hoje um supermercado de gôndola e um evangelho que se encaixa com. E isso a gente precisa começar a fazer o caminho de volta e entender que essas pessoas que foram ensinadas assim, elas vão procurar um lugar onde elas serão alimentadas e o processo delas vão ser mais doloroso, porque o nível de renúncia é maior. E nós estamos vivendo, pastor Gesiel, uma triste realidade. Existem conversões? Existem. Tem muita gente se convertendo. Mas as conversões, elas estão menores, muitas vezes, do que a mudança, a transição de igrejas, de pessoas de uma igreja para outra igreja. Você tem igreja, você sabe quantas pessoas chegam para mim e falam, eu quero ficar aqui com você. Por quê? Porque a outra igreja lá já não dá mais. E por que não dá mais? É porque lá eu não estou sendo alimentado nem cuidada. As pessoas querem algo mais. Então a gente muitas vezes recebe mais pessoas que já vêm de outra localidade com o mesmo, do que pessoas que você pega e vai trabalhando, se convertendo. E quando elas se convertem, a gente tem que ter um cuidado para não colocar uma que já está ferida junto com ela, porque ela passa mais tempo falando sobre feridas do que falando sobre Cristo. E aí nós temos uma epidemia dentro da igreja de pessoas insatisfeitas consigo mesmo e com pessoas que Cristo já não é o suficiente nem para sarar suas feridas, nem para sarar a ferida de outros. E quando eu falo igreja, eu falo desde a liderança. É só nós vermos o índice de pastores cometendo suicídio. Pastores que não querem mais o ministério. E pior, não querem colocar os seus filhos para um sacerdócio, porque não querem que os seus filhos passem pelaquilo que eles passaram, que nós passamos. E daqui mais um tempo eu não sei como é que vai ser o sacerdócio no mundo. A força do chamado, ela existe, mas a transição sacerdotal, ela está acabando. Nós estamos formando mais Eliezés e Ismaéis do que Isaac. Verdade. Então a visão para esse tempo é realinhamento. A visão para esse tempo é o prumo. Prumo não é instrumento de medida. Instrumento de medida é metro, é braça, é palmo, centímetro, milímetro. Prumo é instrumento de alinhamento. E não dá para construir nada em cima de uma base torta. Então, é necessário que comece o julgamento e comece pela casa. Com isso, eu quero me fazer entender que aqui eu não sou o profeta do caos, falando que Deus está castigando o mundo. Não, eu estou falando que Deus ele está nos dando a oportunidade de crescermos e aprendermos e avançarmos na maturidade. E eu quero citar um texto para deixar você fazer as suas considerações aí. Cantares 8:8 diz assim: temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. O que se fará quando for chamada em casamento? Se nós acreditamos no avivamento, se nós acreditarmos no avivamento, se nós acreditamos que Jesus está voltando, ele não vem buscar uma igreja imatura. Deus só faz gerar com a consciência do cuidado. O corpo da mulher só gera quando ela pode produzir algo de sustento para o corpo. É sobre isso que eu vou fazer uma legitimação de um dos filhos ministeriais aqui que eu estou. Vou usar esse texto, veio ao meu coração esse texto para trabalhar esse texto. A maturidade da igreja, ela está linkada a um crescimento espiritual, não ministerial. A maturação da experiência com Cristo. E
Eu não sei se Jesus voltasse hoje ou amanhã, como encontraria a sua noiva. E é uma verdade, falando da visão profética para esse tempo, Deus está destituindo um profético que desnuda a noiva, que descobre a noiva, que bate na noiva. Porque esse profético, ele já não funciona mais. O profético, tudo isso que eu te digo, e o apontar de dedo, sem a exortação, sem o amor pela noiva, isso não existe mais. Ele não vai mais permitir que a gente tire a roupa dela, que a gente exponha a noiva, que a gente bata, que a gente negocie, né? Que a gente tenha prazer, mas não tenha responsabilidade, como Onã, que jogava seu sêmen na terra. Filho de Ele Judá, tem prazer, né? mas não quer. E Deus matou o cara. Então, é um prazer sem responsabilidade. É uma geração que está indo para a terra, morrendo. Então, essa questão, Deus está fazendo a gente rever conceitos. A ética de Deus é diferente da nossa. A forma de Deus nos ensinar, muitas vezes, é fazendo que a gente passa o processo. E aí, Tiago 1,12 vai falar sobre, uma vez aprovado, você recebe a coroa. Se você não for aprovado, você vai ter que fazer o processo novamente. Eu não sei se nós seremos aprovados ou teremos que passar mais outra epidemia ou mais outro flagelo para que a igreja se posicione quanto a ele, quanto ao sacerdócio, quanto à intimidade, quanto ao gerar, quanto ao recurso do reino, quanto ao avivamento que nós esperamos tanto. Então, essa é a visão que a gente precisa ter, cada um precisa buscar dentro de si a mudança que os outros precisam. A mudança que eu quero para o outro, a resposta está comigo. Eu estava ministrando aqui domingo à noite sobre isso, a necessidade que temos de haver uma abertura de visão para que a gente consiga entender o que Deus está comunicando à Terra nesses dias. A gente tem... eu entendo que são dias em que Ele está se comunicando muito mais por ações do que por palavras, em termos de muito mais com aquilo que a gente está vendo do que com aquilo que a gente está ouvindo. E o problema se dá quando a gente está com uma visão ainda turva, embaçada, uma visão retrógrada, uma visão que não compreende. Por quê? O senhor falou agora há pouco aí sobre tempos e estações, né? Modos e estações. Quando muda a estação, ela muda o modo. A forma como eu me esboço, como eu apareço publicamente no verão, não é a mesma forma que eu apareço no inverno. Então, cada estação, cada tempo, ele tem seu modo. E, às vezes, a gente para em um tempo e a gente não acompanha a nuvem, porque a nuvem da glória que estava sobre o tabernáculo de Israel, a beleza dela era essa. A Bíblia vai dizer hora de dia, de noite, de madrugada, no meio da tarde, na manhã. Quando ela se movia, os israelitas iam juntos. E eu vejo a presença de Deus, ou o modo de Deus para esses dias, fluindo para uma direção muito precisa, muito simples até, tirando todas aquelas muito cirúrgica, complexidades. muito cirúrgica. Muito cirúrgica. Muito cirúrgica. É muito preciso, não dá para ter 3, 4 visões. Deus está agindo de uma forma muito, muito direta nesses dias, e às vezes a gente está ainda parado no tempo. A nuvem já moveu, e aí há 2 erros que a gente pode cometer, que é a nuvem mover e eu permanecer parado, ou eu me mover na frente da nuvem. Porque nas 2 questões eu fico fora da bênção, né? Eu fico fora do propósito. Então, essa dificuldade de entender a forma que Deus está se movendo, o que Deus está fazendo, e seguirmos nessa mesma direção, eu acho que essa é a maior dificuldade desses dias para esse sacerdócio da última hora. E 2 considerações quanto à pergunta que você fez, para não deixar aí quem está assistindo sem a resposta. O que vai acontecer com essas pessoas que foram ensinadas dessa forma? Elas precisam se reinventar e se ressignificar. A igreja está passando por um momento de se reinventar e se resignificar. No tocante ao assunto da nuvem,
O que Deus estava fazendo com o povo? Ensinando a obedecer. A nuvem ia, o povo ia. A nuvem ficava, o povo ficava. Falando aqui nesse tempo sobre esse texto, o parâmetro não era o que eles plantavam na terra. A nuvem ficava 6 meses, eles começavam ali, 1 ano eles começavam a plantar, porque Deus, 1 ano e meio, os frutos começavam a brotar na terra, mas os frutos ainda verdes, a nuvem se movia. Eles tinham que deixar tudo que eles plantaram para trás sem colher. Porque o parâmetro não é o que nós construímos na terra, o parâmetro é o movimento do céu. A obediência não é o que nós construímos e o que nós colhemos na terra, mas o parâmetro é o movimento do céu. O céu está se movendo e a gente precisa se mover de acordo ao mundo espiritual está se movendo. Porque nós, como você falou, nós perdemos o tempo. E agora não é o tempo da visitação. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre a pessoa. A palavra era piplimi, vinha sobre. No Novo Testamento, a palavra é pleuros, habita dentro. Então, se habita dentro, não tem visitação, é a habitação. Então, nós temos hoje essa condição de estar nos movendo no mundo espiritual com mais precisão, a partir do discernimento, obediência e maturidade. Para as pessoas que estão assistindo entender um pouco mais isso, eu vou pegar um exemplo bíblico. José teve sonhos, contou os sonhos para os seus pais e seus irmãos. Ele teve o sonho, mas não teve discernimento do sonho, não teve maturidade para entender o sonho. Resultado disso, Deus usa essa situação para acontecer que ele seja vendido, passe por todo um processo. O que tira José da prisão? A interpretação de sonhos. Aquilo que ele tinha deficiência, depois do processo, é o instrumento que vai promovê-lo. Pegou aí? Forte. Então, sim, a igreja precisa entender que essa maturidade, ela virá pelo processo. E o processo de José não foi fácil. Esquecimento, abandono, calúnia. Forjou ao ponto dos irmãos não conhecerem José porque ele estava sem a barba de judeu, ele estava com roupas diferentes, ele estava com roupagem diferente. Ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem ele. A configuração foi mudada de José. Ele tem 7 choros. Os 7 choros de José, você vai ler, cada momento ele chora por algo. Mas esse lapidar, esse transformar, leva José a um nível de governo. Então o processo, ele é necessário para nos trazer a maturidade necessária. E a igreja, ela precisa dessa maturidade. A gente volta ao texto de Cantares 8:8. Se você pega o texto de Cantares 5, sobre a indisponibilidade da noiva em se relacionar com o noivo, ela sente a presença, sente o cheiro, a maçaneta da porta, mas ela não quer descer da cama, da zona de conforto, para sujar os pés. Ou seja, ela parou do evangelho, os pés, formosos pés, ela não quer sujar os pés. Ela sente o cheiro, se molha com a unção do noivo, mas ela sai para procurar o noivo. E os guardas da cidade arrancam a capa dela, a roupa dela. Ou seja, tira a autoridade dela, porque ela perdeu a funcionalidade e a oportunidade de relacionar-se com ele. Então, o nosso receio é não perder o propósito. E Deus está sendo muito misericordioso, pastor Geaziel, nesse tempo, em nos submeter a parar e pensar. E rever as nossas rotas, para que a gente não perca o noivo e ter que sair e procurar e ter a nossa capa arrancada, apanhar dos guardas da cidade. Enfim, essa talvez seja uma visão não tão abrangente. Teria muita coisa para a gente discutir aqui, nos faltaria talvez aí tempo. Sim. Mas Teria que ser umas 4 lives dessa para a gente.
Mas se eu tivesse que resumir a visão profética para esse tempo, é um tempo de alinhamento, um tempo de maturidade, um tempo de restauração, um tempo de dependência, um tempo de gerar. E isso tudo vai culminar em uma coisa: Deus está forçando a nós vivermos o sobrenatural dele, voltar à igreja a ter o sobrenatural. Escreva o que eu estou te falando e você que está nos ouvindo aí. Nós vamos vivenciar tempos de curas físicas, curas emocionais, curas espirituais, restauração de famílias, de casamento, restauração de finanças, restauração de ministério, restauração de unção, restauração de chamado. Nós viveremos um período de 3 anos, ainda assim, com a ressaca disso, de testemunhos do que Deus fez nesse tempo. Escreva, até 2023, nós vamos colher muitas coisas. Os milagres, sinais e prodígios voltarão dentro da igreja. Porque agora nós estamos na nossa casa. E o pai está em casa, e o pai bota ordem na casa. E quando o pai bota ordem, tudo funciona. Uma paternidade. Sacerdócio do lar estabelecido. Né? Uma paternidade traz proteção, provisão e identidade. Quando a gente tem um termo que nós usamos, nós cobrimos pessoas e temos filhos espirituais, nós temos um ministério para eclesiástico, então nós temos muitos filhos espirituais e cobrimos igreja, e nós chamamos isso de paternidade, não de paternalismo, porque nós somos facilitadores para essas pessoas encontrarem o propósito e a identidade delas. Nós dizemos o seguinte, que esse tempo é um tempo onde Deus está restaurando a paternidade dele para a igreja. Nós vamos ter que voltar para a casa do Pai, e eu sentar no colo do Pai, e ouvir todas as diretrizes do Pai. E aí, quando o Pai fala, a restauração. Tá bom? Amém. Meu queridão, eu quero desde já agradecer. Eu sei que você está em viagem aí no Paraná. Como o senhor disse, né, tem muitas coisas que vêm à mente que a gente poderia tratar ainda hoje, mas eu sei que tem seus compromissos aí. E eu quero agradecer, desde já, por esse tempo aí que o senhor se dispôs a estar com a gente. Amém, querido. E que Deus te abençoe. E que nos dê outras oportunidades, né, de usufruir. Vamos marcar para você ir lá na igreja. Vamos fazer o catball. Eu vou lá na tua igreja, tu vai na minha, a gente se embola aí e um vai ensinando o outro aí. Tá bom, queridos? Eu quero agradecer a vocês aí que estão nos acompanhando. Eu vou ficar caladinho só para receber. Deus abençoe. Mas foi bom, muito bom. Zé, obrigado a você que... Boas ministrações para ti. Obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Aleluia. Queridos, muito obrigado a você que ficou até agora. Obrigado, apóstolo Helder, que ficou com a gente também. Tenho certeza que foi uma tarde de muito aprendizado. Chegou já do meio em diante, volta lá do começo, assiste de novo. Eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa boa. Quinta-feira, 4 horas da tarde, eu estarei aqui com o pastor Ezequiel Ferraz, onde estaremos falando sobre tudo que foi liberado na cruz do Calvário, o verdadeiro propósito da cruz. Meu irmão, vai ser tremendo mais uma vez. Nós emendamos aí com lives aqui com convidados, porque a partir da semana que vem eu vou precisar fazer 4 lives aqui sobre pneumatologia, sobre a doutrina do Espírito Santo. Será para o SETAP, o Seminário Teológico Avivamento Pleno, Escola de Liderança, como é conhecido aqui, Conquista. E nós estaremos ministrando 4 estudos para os alunos do SETAP. E esses estudos que antes eram privados, que só seria dado em sala de aula, eu vou dar aqui, ao vivo para vocês, e os alunos vão receber junto com vocês. Então eu estou acelerando esse processo dos convidados, porque na semana que vem a gente começa 4 lives, terça e quinta, e depois terça e quinta da outra semana, onde nós estaremos falando sobre a doutrina do Espírito Santo. Serão aulas do curso médio em teologia ali da Escola de Liderança, uma escola que conta hoje com quase 150 alunos. O pastor Jorge Costa, que esteve aqui com a gente na quinta-feira, ele é o diretor dessa escola, e nós estaremos aqui ministrando para eles e para vocês também, com aula aberta, tá bom? Eu fiz esse pedido a ele, a gente vai estar dando a aula aqui ao vivo para todo mundo.
Então, quinta-feira agora, pastor Ezequiel Ferraz, falando sobre os propósitos da cruz. Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.